Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, está no dia 11 de Cheshvan, fim do capítulo 26 da Epístola Sagrada do Rebbe, que explica um trecho do Zohar, que diz que no tempo de Mashiach vai governar a árvore da vida, e no tempo do exílio governa a árvore da sabedoria do bom e do mal, que são os objetos com os quais pode-se fazer coisas boas ou coisas ruins, pode-se optar como utilizá-los. E antes de optar, tem que pesquisar e saber como utilizá-los para o bem. E depois tem que optar em usá-los de fato para o bem. E através disso se refina as centelhas divinas ocultas dentro daqueles objetos ou criaturas ou momentos e separa-se o bom do mal. Se utiliza da maneira correta e com isso se refina, demonstrando qual é a boa utilização e qual é a má utilização. Então o potencial mal das coisas vai sendo eliminado. Cada vez que se escolhe pelo bem, a escolha que poderia ser feita para o mal está sendo descartada. Isso será completo na vida de Mashiach. Então, quando a divindade exilada em situações que podem ir para o lado que agrada a Deus, e pode ir para o lado que não agrada, então toda a tentação é eliminada. Todos os seres ou conjunturas que estão aqui para nos testar, que estão aqui para nos deixar uma opção de erro, a partir do momento que nós optamos pelo bem, não tem mais tentação, não tem mais o ser secundário, não tem mais motivo de existir. Isso que fala quando Mashiach chega, não mais haverá em nenhum ambiente, em nenhuma situação, o poder da árvore da sabedoria do bom e do mal, o poder da escolha entre bom e mal, não vai vigorar mais em nada. Uma vez que aquilo vai produzir as boas escolhas que Deus quis, naquele momento o estudo de Torá não vai ser que nem agora. Agora nós estudamos Torá para descobrir como utilizar bem. Qual é a boa opção? Que exclui a má opção do uso do mundo. Depois de nós fazermos todas as boas escolhas que Deus planejou para nós fazermos, o estudo da Torá não será mais uma ferramenta de refinamento que exclui, que esclarece o que é mal e exclui ele. Mas continuará a mitzvah de estudar a Torá e praticar as leis. Porque a Torá é a lei eterna e jamais mudará a prática da Torá e o estudo dela. Mas o efeito não vai ser mais o mesmo. Agora no exílio o efeito é refinamento, porque tem umas coisas negativas e impurezas que devem ser refinadas. Na vida de Mashiach, o estudo irá aumentar a sensibilidade, ou seja, não vai se eliminar nenhum componente da sensação da criatura presente. Somente aumentar, amadurecer as luzes divinas que vão fluir para cá a partir do mundo da emanação. Como explica o Arizal, que isso será feito através de estudar o lado íntimo da Torá, o lado essencial, que é oculto no tempo da diáspora, que é o lado denominado às vezes cabalístico, a parte secreta, que é a alma da Torá. Cumprir as mitzvot com as intenções, cumprir o ato físico, mentalizando os efeitos sublimes que ele traz nos mundos superiores, cujos efeitos trazem uma sensibilidade maior para os terrestres também. Pois cada mitzvah é uma porta para a luz divina, e o fluxo divino que vai vir está enraizado acima no infinito, bendito seja. E por isso o principal estudo vai ser na alma das mitzvot, nas razões ocultas da mitzvah, que são os efeitos celestiais que a mitzvah traz. Isso será a ocupação. Quando fala ocupação, então não se trata não quer dizer que não vão ler outras coisas. Ocupar quer dizer mergulhar, se esforçar, se esmerar, se dedicar a isso. A dedicação vai ser para a alma da Torá, para os efeitos celestiais.
por conta partida, as leis reveladas, as leis simples, práticas, serão entregues para todo homem de Israel. Ele vai saber por natureza e sem esquecer, sem esquecimento. Todo homem judeu religioso, pio, merecerá conhecer toda a lei prática da Torá sem esforço nenhum e sem esquecimento. Aonde é que vai precisar se esforçar? Para conhecer os efeitos celestiais da mitzvah. Isso ele vai ter que se esforçar. Para conhecer o efeito em um mundo e depois em outro mundo, isso são diversas escalas. Isso ele vai ter que se esforçar para alcançar a compreensão e o conhecimento. Somente aquelas pessoas chamadas aqui uma mistura de nações, população mista, de ignorantes, aqueles que não mereceram a experimentar a árvore da vida antes, que não conheceram a parte íntima da Torá, a alma da Torá, que fala dos efeitos celestiais dela, vão precisar enfraquecer um poder negativo que ainda está guardado neles. E o enfraquecimento deles será através de estudar a Torá naquele momento. Então, aqueles realmente vão estudar a Torá de uma forma menos elevada, uma forma de refinamento ainda, não só de elevação, de abertura de portas e de trazer para cá fluxos de consciência maior. Pois eles vão ter ainda uma predisposição a pecar. E sobre isso está escrito na profecia, quando o Mashiach chegará, a maioridade penal será com 100 anos, quer dizer que haverá o que penalizar, haverá transgressões. E o Rebbe explica, haverá pecados de quem? Das pessoas essas que vão chegar despreparados para a vinda de Mashiach. Então eles sim vão ter que se ocupar com o estudo de Torá revelado, com as leis, para enfraquecer o poder da impureza que está grudado neles, que ainda manterá uma predisposição a pecado. E aos justos não acontece nenhuma coisa imprópria. Assim tem um versículo que diz: Lo yonela tzadik kol aven. Ao justo não acontece nada impróprio. Mas aqueles que pecavam, que não eram religiosos antes, que não eram praticantes antes, que não sabiam as leis antes, então eles vão passar um trabalho maior. Mashiach vai estar aqui. Não vai ser um tempo maligno, vai ser um tempo muito benigno. Só que cada um vai continuar de onde ele parou, no serviço a Deus. Então eles vão ter que estudar as leis e vão ter que cuidar a prática, os detalhes do que é proibido e impuro. Mais do que aqueles que ele chama de Israel, para que não aconteça com ele algo impróprio, algo impuro, algo proibido. Então, o Rebbe dizendo aqui, quando o Mashiach vai chegar, tem aqueles que o Zohar chama de sábios de Torá, ou Israel, que vão estar ligados à árvore da vida, que eles vão chegar na vida de Mashiach preparados e vão embarcar direto numa situação praticamente sem tentações e sem predisposição ao erro. E haverá aqueles que ele chama de Erev Rav, uma mistura de nações. Não está claro quem são essa mistura de nações. Pode ser, talvez, pessoas de outras nações, pode ser pessoas que são judeus, mas não experimentaram a Torá antes de Mashiach chegar. Então, mas de qualquer maneira, o que está claro é que haverá uma população mais fragilizada e sobre ela vai vigorar os aspectos menos elevados da vinda de Mashiach, que ainda são muito bons, mas não é tão bom quanto aqueles que vão chegar ali preparados. Inclusive, ele diz aqui, possivelmente, aqueles que vão conhecer a parte íntima da alma da Torá, o resultado óbvio vai ser que eles vão saber automaticamente as leis da Torá revelada, que nem foi com Avraham Avinu, nosso patriarca Abraão, de abençoada memória,
que ele sabia o segredo, sabia a espiritualidade, e a partir da espiritualidade ele alcançou o entendimento qual é o desejo de Deus também aqui na Terra. Em vez de estudar aqui de baixo para cima a lei e depois o porquê da lei, ele estudou como o mundo foi criado, para que nele sejam praticadas tais conexões espirituais, e ele alcançou com isso o entendimento que a ato material vai trazer aquele efeito espiritual. Tudo isso é o tempo de Mashiach, que não ter mais nenhum poder para a mistura de populações, Erev, e para a árvore de sabedoria do bom e do mal, sobre as pessoas que vão ser chamadas aqui Ish Israel, homem de Israel, ou justo, que vão estar ligados apenas com a árvore da vida. Que ele já está fazendo agora na diáspora o bom uso da árvore da sabedoria. Diferente é o caso do segundo templo, que eles não estavam estudando apenas a parte íntima da Torá. Lá ainda havia maldade no mundo, ainda havia tentações, ainda havia centelhas divinas a serem refinadas, ainda havia opções a serem feitas. Então eles tinham que estudar a Torá não somente para fazer a prática que vai trazer a conjuntura que traz luz divina e sensibilidade de cima a baixo. Não é somente isso. Eles tinham que enfraquecer a impureza e elevar as centelhas divinas caídas através de estudo e prática. Porque Mashiach ainda não chegou no tempo do segundo templo. Então, nesse sentido, eles estavam estudando Torá que nem estudamos hoje na diáspora. Depois de tudo isso, será compreendido melhor o trecho aquele do Zohar que foi citado no início do capítulo. Quando ele fala a árvore da sabedoria do bom e do mal, se refere a quê? A energia que dá vida ao mundo nesse momento de diáspora. Isso é a árvore da vida. A árvore da sabedoria do bom e do mal é um tipo de energia vital, de coisas que ainda não foram completamente refinadas. Só para completar um texto que eu pulei aqui, que é entre parênteses. Os sábios falam em algum lugar que as mitzvot serão canceladas futuramente. Por um lado. Por outro lado, é claro que a lei é eterna. Então, o Rebbe diz que de qualquer maneira deve-se dividir o tempo vindo de Mashiach em duas épocas. Depois da ressurreição dos mortos e antes. E o que é certo é que antes da ressurreição dos mortos, por todas as opiniões, o mundo vai ser material e a lei vai ter que ser praticada na matéria, simples como é feita hoje. Depois da ressurreição dos mortos, tem uma grande discussão como será o mundo. Alguns dizem que todo mundo vai ser espiritual e a recompensa verdadeira da mitzvot é espiritual, porém, os líderes racídicos, os rebes, definem que não é assim e a recompensa de um ato com matéria deve ser no mundo com matéria. Mas isso já é assunto para um outro trecho, para uma outra aula. Com isso, temos o trecho do Zohar, eu vou tentar repetir ele aqui, para podermos lembrar com o que se trata. Foi dito pelo Shimon Bar Yochai, o teu livro do esplendor, o livro do Zohar, é a chuva do mundo. E ele vai ser bem utilizado no tempo que não haverá mais tentações. Aquele tempo onde Israel irão consumir o fruto da árvore da vida. Que parte dele é esse livro do Zohar. E nisso eles vão se tornar distintos de qualquer nação idólatra e separados do poder do bom e do mal, da árvore do bom e do mal, que é um poder onde ele vigora há tentações, tem que fazer refinamentos, tem que fazer escolhas entre bom e mal. Mas sobre Israel naquele momento não haverá mais esse poder, pois seu sustento e o seu serviço a Deus não será mais de refinamento, somente de vida, viver perante Deus. Quando se vive perante Deus, não é mais a tarefa de fazer refinamentos, de ter questões e respondê-las, qual é a lei, qual é a vontade divina.
e superar tentações, se praticar ou não praticar o que a lei demanda. A vida é sem tentações e sem dúvidas. Está claro qual é a vontade de Deus e a pessoa só deseja isso. Ele sente que isso é vida e o resto não é vida. Isso que diz que o espírito da impureza Deus vai remover da terra. Que quem serve a Deus não vai depender para nada de energias que podem ser mal aproveitadas. Embora pode haver pessoas que ainda estarão com tentações, e ainda estão ligadas a essa energia, mas os justos não serão submetidos a eles em nenhum aspecto. E vai ser o contrário. Os justos que vão estar no grau sublime ajudarão aqueles que ainda estão superando tentações, ajudar eles a também se elevar. Até aqui o Tânia do dia 11 de Reshvan.